De volta ao canal do Lessa com mais informações do Fluminense nesta quarta-feira. As últimas notícias do Flu a partir de agora. Fica até o final deste vídeo, porque temos notícias sobre André, atualizando a situação do jogador, departamento médico, quem pode voltar no sábado contra o Atlético Mineiro. Será que o técnico Mano Menezes terá reforços? Vamos falar de arbitragem e também uma situação aí que tem a ver com rivais, que é por enquanto uma briga entre rivais, mas que futuramente pode interessar também ao Fluminense. Só não esquece daquele like, de se inscrever aqui no canal do Lessa, é muito importante a ajuda de vocês, que é gratuita, né? Isso aí não custa absolutamente nada, é 0800 você clicar aqui no like e fazer com que o YouTube possa indicar os conteúdos aqui do canal para que mais e mais tricolores possam chegar. E de cara já vou começar com essa notícia aqui para vocês, que é sobre o André, uma atualização que foi publicada agora pelos amigos do GE em relação à desistência, só que de maneira oficial, do Fulham em contratar o jogador. O time inglês não vai mais fazer negócio com o André, o que já era esperado. Afinal de contas eles investiram em outros jogadores, mais recentemente no Berge, que é um dinamarquês, ou norueguês, perdão, que estava no Burnley, da mesma posição ali do André, mais ou menos a mesma função e com o mesmo valor que eles tinham oferecido na proposta feita, a última proposta feita pelo André, em torno de 25 milhões de euros, que o Fluminense recusou e fez uma proposta acima, uma contraproposta acima de 30 milhões de euros. E aí o Fulham não respondeu mais. Isso a gente já vem falando aqui há muito tempo, sempre que eu tocava nesse assunto, eu falei para vocês, inclusive recentemente, após o jogo, né, depois daquela imagem que viralizou do André ali no Maracanã, eu falei que até que no momento não tinha chegado absolutamente nada ao Fluminense em termos de uma nova proposta, mas o que eu imagino que está acontecendo é que o staff do André já tem sinalizado que uma oferta vai chegar. Só que falta chegar o e-mail, falta chegar o papel até as mãos dos empresários dele e também do presidente Mário Bittencourt. Mas está muito claro que há uma confiança, eu falei isso para vocês na semana passada aqui, há uma confiança muito grande do staff do André, que essa proposta ela vai chegar e vai ser uma proposta que vai atender aos interesses do Fluminense. Talvez não no patamar de 35 milhões de euros, como aconteceu no ano passado. Diria que muito provavelmente não, mas diante da vontade do jogador em sair, coisa que eu também já falei aqui, e da necessidade que o Fluminense tem de fazer a operação por questões financeiras, pode ser que esse negócio seja fechado até por um valor, não sei se igual ou abaixo da proposta de 25 milhões de euros que o Fulham fez. Acho que dificilmente o Fluminense vai aceitar um valor menor, mas também eu não acredito muito que vai chegar uma oferta no patamar de 35 milhões de euros. Enfim, se chegar, tomara que chegue. Vai ser bom para o André, vai ser maravilhoso para o Fluminense em termos financeiros, claro. A gente está falando da perda técnica do André, é insubstituível. Tem o Bernal agora para entrar no lugar dele, mas é um jogador jovem ainda que a gente, né, tem que esperar. A primeira sinalização foi positiva, foi interessante, mas tem muita água para correr debaixo dessa ponte ainda. É só o início ali do Bernal e a gente não sabe como ele vai sair a partir do momento que ele tiver que de fato ser o substituto do André. Então vamos aguardar aí. A janela está aberta. A janela aqui para o Brasil fecha dia 2 de setembro, mas a janela da Inglaterra ela segue aberta. Então é bem possível que outro clube chegue sim com uma oferta, porque os empresários do André estão na Europa já há muito tempo trabalhando por essa venda. Isso não é segredo para ninguém. Mas por enquanto o André é jogador do Fluminense. A galera ficou agitada nas redes sociais porque ele postou esses stories aqui no Instagram, Libertadores, comemorando o título no ano passado, e aí parecia ser mais uma despedida. Mas hoje é quinta, né? Dia de TBT. Aí os caras sabem, às vezes eu tenho a sensação de que eles fazem de propósito, sabe, para dar aquela zoada. É a sensação que eu tenho. Mas, enfim, o André postou essas fotos aí, não sei se ele teve alguma intenção ou se foi só relembrar mesmo. De qualquer maneira, isso não significa despedida do André, tá bom? Só para deixar isso claro. Em relação ao departamento médico, o Fluminense pode ter novidades para o jogo do próximo sábado. O Keno hoje treinou normalmente com os companheiros no CT Carlos Castilho. Vou colocar para vocês aqui algumas imagens da atividade de hoje. Ó, o Keno participando aí, Marquinhos também, ele que voltou a ficar à disposição no banco de reservas, né? A galera trabalhando. Felipe Melo já está recuperado também, voltou a ter chance neste último confronto pela Libertadores. Enfim, Keno deve ser opção sim para o Mano Menezes no jogo do próximo sábado. Em relação aos outros, Germán Cano pode voltar?
Gente, eu diria que as chances são pequenas, tá? Ele tá avançando nessa transição. O próprio Mano Menezes falou que se trata de uma lesão crônica, então não é algo simples. Ele já tá na transição há muito tempo. Tudo depende dele trabalhar sem dor. A partir do momento que ele trabalhar sem dor, não sentir nada, ele vai passar a treinar com o restante do elenco. E se ele continuar bem, depois o próximo passo é ser relacionado. Mas enquanto ele não estiver trabalhando normalmente com o grupo, é improvável o retorno dele. Vamos esperar pelo treino de amanhã, que vai ser o último aí antes dessa partida diante do Galo. O mesmo vale para o Marcelo. Hoje surgiu também, o Vilela publicou ontem uma informação, né, falou na live dele que o Marcelo teve uma lesão grau 3 na coxa, que era uma lesão mais grave. Mas hoje ele publicou uma foto lá dizendo que está perto de voltar. A assessoria de imprensa do Fluminense informou que não é uma lesão grave, que na verdade ele está em transição, que já era a informação que a gente tinha antes, que ele estava em transição. Mas é aquele negócio, transição, você sabe o que é transição? A gente sabe o que é transição, mas a gente não tem ideia de quanto tempo ele vai demorar nessa transição. Quantos passos tem ali dentro dessa transição para voltar a ficar à disposição. A gente não sabe, porque não há uma transparência nesse sentido. Então ele pode voltar na semana que vem, pode voltar mês que vem também. Vamos aguardar para ver quanto tempo o Marcelo vai demorar dentro dessa transição, né, que é o importante. Ele está fora desde aquele jogo de volta contra o Juventude. Então, mas o próprio jogador postou foto ali com chuteira dizendo que está perto de voltar. Por enquanto, não temos Marcelo treinando também com o grupo normalmente, e por isso é quase certo que ele também não jogará no próximo sábado. Vamos aguardar para ver se na semana que vem ele vai pintar aí como uma novidade para o técnico Mano Menezes, já que semana que vem também o Fluminense terá toda uma semana inteira aí de treinamentos pela frente. Por falar no jogo de sábado, o árbitro da partida será o senhor Flávio Rodrigues de Souza. Muita gente estava desesperada porque o Daronco, alguém inventou que o Daronco ia apitar o jogo, não sei aonde, isso não era oficial. Quem vai apitar a partida vai ser o Flávio Rodrigues de Souza, agora, né, o árbitro que foi designado pela CBF, que foi sorteado. Ele será o responsável pelo confronto. Um árbitro que também, enfim, está longe de ser unanimidade, é um tanto quanto insuportável também, mas pelo menos não é Anderson Daronco, né? Já é alguma coisa. Então, só para confirmar isso, já é uma escala oficial por parte da CBF. E o Fluminense vai ganhar mais uma opção de ataque. Um velho conhecido, moleque de Xerém, João Neto, vai voltar, né? O Fluminense tentou contratar um jogador nesta janela para essa função. Teve uma negociação frustrada com o Emiliano Gomes, o uruguaio, não deu certo. E diante da impossibilidade de trazer um outro jogador que atendesse à necessidade da comissão técnica ou às exigências do técnico Mano Menezes, o Fluminense pediu o retorno de João Neto. A informação foi publicada antes pelo jornalista Vene Casagrande. Eu confirmei essa informação agora há pouco e João Neto vai voltar a ser opção para o Mano Menezes. Vai se reapresentar ao clube na próxima segunda-feira e será opção para o ataque. Tinha no acordo entre Fluminense e CRB, já havia essa possibilidade, né? Se o Fluminense tivesse a necessidade e quisesse o retorno do João Neto, isso poderia acontecer. Ele fez boas partidas lá no CRB, com boas atuações, alguns gols, e o João Neto, portanto, voltará a ser opção para o Fluminense agora já a partir da semana que vem. Ele fez 5 gols, na verdade, vinha sendo reserva, vinha entrando no segundo tempo nas partidas do CRB. Ele entrou em campo pela última vez, foi ontem. Ontem ele jogou contra o Ceará, jogou 30 minutos contra o Ceará, por exemplo, entrou no segundo tempo. O João Neto não vinha sendo titular lá no CRB, mas enfim, volta para ser uma opção ali no elenco do Mano Menezes. Para a gente fechar aqui, eu separei uma matéria que foi publicada pelo GE e também, na verdade, é uma fala do presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, que também foi publicado pelo portal Gol, falando sobre fair play financeiro, reclamando do Botafogo. Olha só como é engraçado, gente. Ele disse o seguinte, aspas do Landim, tá? Acho que só neste ano eles já investiram 75 milhões de euros, cerca de 450 milhões de reais. Ou seja, aproximadamente o número que você apresentou como sendo desde 2021. Isso para um clube que teve um faturamento de 322 milhões no ano passado. Sejam bem-vindos aos tempos de SAF sem fair play financeiro. Ele escreveu num grupo aqui para apoiadores, tá? E aí tem uma outra fala dele aqui. Me dou bem com ele, no caso o Textor, mas acho que vamos em breve ter que chegar a discutir algumas coisas que podem impactar o Botafogo. Se formos ver o valor que o Botafogo investiu na aquisição de atletas este ano, imagino que esse valor foi bem superior à receita do Botafogo no ano passado. Por exemplo,
Numa regra de fair play financeiro, de compliance, isso jamais seria possível. Hoje o futebol brasileiro ainda está muito desregulado nesse aspecto, são coisas que precisam discutir, precisamos discutir seriamente para o futuro. Então, gente, vamos lá, primeiro ponto. Eu não sou contra a discussão de fair play financeiro, eu não sou contra a discussão de responsabilidade financeira, não seria contra isso, desde que haja um mínimo de isonomia nessa questão. Porque até o momento, durante anos e anos e anos, Flamengo e Corinthians foram beneficiados pelas cotas de TV, com um abismo gigantesco entre os clubes, né? Com esses dois clubes ganhando muito, muito mais que os outros, graças a acordos que foram feitos com a TV Globo. É claro que os outros clubes também tiveram responsabilidade, é verdade. Foram lá, abriram mão do mínimo garantido para adiantar a cota, não para pagar dívida, para fazer mais dívida. Isso é fato, tá? Não estou discutindo isso. A questão é que, durante anos e anos, eles foram beneficiados. Nunca quiseram sentar para discutir um sistema mais igual de divisão dessas cotas. E agora, quando surgiu a discussão de uma formação de uma liga, quando foi proposto por outra parte dos clubes, da qual o Fluminense faz parte, a Liga Forte União, por exemplo, uma divisão mais igualitária desse bolo da TV, desses bilhões que são investidos pela TV, pelos direitos de transmissão, a primeira coisa que eles fizeram foram se fechar e falaram, opa, isso aí não. A gente quer um mínimo que é garantido. A gente quer continuar ganhando mais. A gente quer passar a vida inteira ganhando mais que vocês. Porque para Flamengo, para essa galera aí, sempre é bom quando é conveniente. E aí, querendo ou não, o Botafogo, com a SAF, passou a incomodar. O Botafogo está disputando os títulos, né? E isso faz o quê? Gera uma ameaça, né? Que outros clubes que venham porventura virar SAF vão sofrer também. Então começou a incomodar? Opa, temos que discutir isso aí. Fair play financeiro. Não pode contratar. Repito, gente, eu não sou contra essa discussão de responsabilidade, desde que seja de maneira igual para todos. Eles querem fair play financeiro, eles querem frear os outros clubes, mas eles querem continuar ganhando mais. Ah, mas tem que ganhar mais porque tem mais torcida, beleza, tem mais audiência, ok, ganhar mais, mas dentro de um mínimo de bom senso, onde no futebol brasileiro não seja construído esse abismo que a gente tem visto ao longo dos anos, e a gente tem visto isso se intensificar cada vez mais, e pode voltar a acontecer dependendo de como essas negociações por direito de transmissão terminarem. Então é muito engraçado, o senhor Landim agora está preocupado com o fair play financeiro. Eu estou longe de querer aqui fazer discurso para defender Botafogo Texas, não tem nada com isso. Amanhã ou depois o Fluminense pode virar SAF também. Mas eles só trazem esse tipo de discussão à tona quando é algo que pode beneficiar a eles mesmos, né? Um tanto quanto interessante, mas achei importante trazer esse debate aqui, porque a gente tem que ficar bem atento a essas movimentações de mercado, vamos dizer assim. Deixa aí seu like, seu comentário, se inscreva aqui no canal do Lessa, assim que tivermos mais informações e mais notícias, como sempre, voltamos por aqui. Um abraço, pessoal!